Hoje, eu queria fazer uma pergunta. Quantos aqui tem papel, caneta e Bíblia? Emoções, e vai usar a Bíblia? Sim, vai usar a Bíblia, porque a Bíblia tem tudo sobre emoções. Então, papel, caneta e Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia, senta do lado de alguém que tem, e você tem no teu celular também, né? Então, já adianto que nós vamos pegar, se você quiser colocar um título para o dia de hoje, seria Ascensão e Queda de Saul. Saul é a pessoa que você vai me ver falando muitas vezes de Saul, mas nós temos a ascensão de Davi e a ascensão e queda de Saul. Todos os problemas emocionais, a gente fica assim, resumido em alguns capítulos de 1 Samuel. Por isso que eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia. A partir de 1 Samuel, capítulo 9, nós vamos ter algumas características. Eu vou ler alguns versículos de problemas emocionais. Eu coloquei aqui como as características primeiras de Samuel. Vamos para 1 Samuel 9? Como que ele estava, como era a vida de Samuel. Você vai ver agora. De Saul, desculpa, que Samuel. É que eu falei 1 Samuel, aí logo veio. A vida de Saul. 1 Samuel, capítulo 9, descreve algo sobre a vida dele. Ele era, versículo 1, ele era filho, né? O pai dele chamava Quis, ele era filho de Quis. E Quis era um homem rico, de grande influência, da tribo de Benjamim. Quis era filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Ele tinha um filho, chegamos em Saul. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência. Não havia outro jovem de melhor aparência entre os israelitas. Ele era o mais alto que qualquer outro homem daquele povo. Então, quem era Saul até aqui? Saul era um menino, rapaz, privilegiado. Dinheiro não faltava para ele. O pai dele, está escrito aqui que o pai dele era rico. Segundo, motivo para ele ter baixa autoestima, aqui está falando que ele era bonito, ele era jovem e ele era o mais alto. Se você for ler mais versículos, diz que a altura dele, a pessoa mais alta, o homem mais alto de Israel batia no ombro dele. É o que está escrito aqui. Então, era um homem que chamava atenção. Então, parecia que a vida dele estava toda certinha. E quando a gente ainda acrescenta, a gente vê que ele era um filho obediente, era o pacote completo. Era um filho obediente que o pai perdeu ali as mulas e ele foi procurar. Ele era o pai dele o amava. Ele não tinha problema familiar. Se você olhar na balança Davi e Saul, quem tinha mais problema era Davi. Davi era pobre, Davi tinha uma família não acolhedora, ele viveu rejeição, abandono, sabe, não tem nada pior do que você se sentir insignificante em algum lugar. E a família fazia questão de fazer com que Davi se sentisse insignificante. Então, se a gente colocasse Davi e Saul, um era privilegiado, favorecido, e o outro desfavorecido. Os dois tiveram um impacto com Deus e com a unção, e parece que é o que acontece aqui na igreja. Não estou falando aqui, nesta igreja, em qualquer lugar. A pessoa, quando ela tem o impacto da conversão, e quando ela se converte, parece que todo mundo na cabeça dela, todo mundo é lindo, maravilhoso, no primeiro momento. Todo mundo é perfeito, a começar pelos pastores. Não tem defeito nenhum. E essa é a primeira sensação. Eu tive, pelo menos, essa sensação quando eu estava no ambiente da igreja. Então, para mim, todo mundo era lindo, maravilhoso, perfeito, porque Jesus salva. E Jesus salvou todo mundo, me salvou. E então a gente está naquela coisa. Mas com o passar do tempo, a gente vê que as pessoas dentro da igreja têm problemas como a gente, não estão completamente trabalhadas, e é aí que começam os problemas. Mas eu quero me concentrar em Saul. E eu escolhi aqui, eu pus, ele era um homem amado por Deus. Como que eu sei que ele era um homem amado por Deus? Já vou mostrar o versículo para você. Ele era um homem amado por Deus, bonito, rico, tinha amor do pai. O pai o amava. Agora, veja aqui em 1 Samuel, capítulo, para daqui a pouco começar os problemas emocionais, para ver se você tem algum problema igual ao de Saul, hein? Cuidado. Então, em 1 Samuel 10,
no versículo 11, olha só, versículo 2, olha o que está escrito do pai dele. O pai dele estava preocupado, as três últimas, a parte B, no versículo 2, as três últimas linhas. O pai está preocupado com a sua demora e pergunta: o que posso fazer para encontrar meu filho? Está vendo a diferença entre o pai de Saul e o pai de Davi? O pai de Saul estava preocupado, porque ele saiu realmente para procurar as jumentas, e ele demorou, e o pai ficou preocupado. Então, até aqui, está tudo perfeito. Para melhorar, Deus escolhe Saul e fala para Samuel que Saul é a pessoa escolhida. Samuel, ele chega até Samuel, Samuel o unge e diz: você é o homem que Deus escolheu. Aí eu encontro os primeiros problemas. Eu vou ler para você o que eu escrevi aqui. Parece que tudo é favorável, mas quando somos, eu quero que você anote aí 2 problemas que podem acontecer com você. Imaturidade, que eu lembro que da última vez eu falei, mas só que eu vou abordar de outro lado. Mas quando somos imaturos, número 1. Número 2, por que vem a imaturidade? Porque você sofreu alguma fratura emocional. O nome é isso mesmo, fratura. Fratura é você estar bem e quebrou o braço. Quando você quebra o braço, você escreve, mas você não vai conseguir escrever, você quebrou o braço. Você tem a habilidade de escrever, mas você não vai conseguir escrever porque você quebrou o braço. Mas daqui a pouco você volta a usar a sua mão, tira, que ela hoje não se usa mais gesso, imobilizou. Então, você vai tirar e você vai voltar a fazer. O problema das fraturas emocionais é que elas se tornam crônicas. E então, coisas que você foi preparado, Deus te deu. É dom, é talento. Tem pessoa que já nasce ela é carismática. É aquela criança carismática, se torna um jovem carismático, ou uma pessoa que ela tem uma oratória incrível. Ela, como criança, ela é boa de enrolar o pai e a mãe. Ela tem uma oratória. Na escola, ela leva os professores na conversa, mas, quer dizer, ela está usando a oratória dela para coisa errada, mas Deus deu esse dom. Tem gente que não tem a oratória como dom. Só que quando você tem uma fratura emocional, aquela criança que tem o chamado e para ser um jovem, e até mesmo aqui dentro da igreja, para que a oratória, geralmente quem tem uma oratória, ela vai ser usada como um líder, e ele vai ser usado talvez no púlpito ou em qualquer outra função de liderança, e ela vai usar a oratória. As fraturas emocionais vão fazer que você use a sua qualidade para coisa errada. Ela vai usar a oratória dela para falar mal. Ela vai usar a oratória dela para convencer alguém para sair da igreja e para ir para outro lugar, tipo levantando uma rebeldia no meio da igreja. Então, cuidado, as fraturas emocionais, elas vão te paralisar naquilo que você tem de melhor. Naquilo que você tem, que é o teu chamado por Deus. Então, eu coloquei aqui, para Saul, parece que tudo era favorável, mas quando somos imaturos, sofremos fraturas emocionais. E quando você sofre uma fratura emocional, condições para você, em que momento que você sofre uma fratura emocional? Trauma, alguma violência que você vive, violência verbal, sexual, física, privação, porque quando uma pessoa, por exemplo, eu escutei hoje, de 2 pessoas que estão lá dentro de Israel, falando: pastora, se a guerra acabasse hoje, as crianças e os jovens que sofreram essas atrocidades, é uma marca, não tem como, a guerra pode parar, mas a devastação no interior delas, elas nunca vão ser mais as mesmas pessoas se não passarem por um processo de cura deste trauma. E a gente sabe que tem o trauma, quando os soldados voltam da guerra, você sabe tudo o que acontece. Então, não estou falando agora, eu falei de uma situação extrema de guerra, mas que tipo de privação que você sofre que causa uma fratura emocional? Quando você não recebe, se você olhar uma criança que não recebeu a alimentação, o mínimo necessária, você vai ver que ela é raquítica, que ela não cresce, ela é toda miudinha e doente, e ela não chega na altura que ela deveria chegar.
Eu morei no Nordeste, eu andava pelo sertão do Nordeste e eu sei do que eu estou falando. Eu vou para a África e eu sei do que eu estou falando. Então, eu estou falando que uma pessoa com fratura emocional ou que sofre uma privação de coisas necessárias para você ter saúde emocional, ela vai ser uma pessoa completamente deformada. Que tipo, eu lembro que da última vez eu falei, qual privação que nós não podemos sofrer? A falta de amor, a falta de valorização e a falta de proteção. Quando você tem essa privação na tua infância, na tua adolescência, e quase todo mundo tem, né? Porque ninguém nasceu numa casa perfeita, alguns de uma forma mais acentuada, outros de uma forma menos acentuada, mas, então, uns têm fratura exposta, outros têm uma luxação e outros têm uma fratura. Cada um aqui tem uma história, mas uma coisa tem, quando você tem esse tipo, qualquer tipo de fratura, você é prejudicado mesmo com unção. Você é prejudicado mesmo com o chamado. Então, eu coloquei aqui o que vai trazer, né? Quando que uma pessoa se torna desse jeito? Quando falta amor, valorização, proteção, que vai tornar a pessoa frágil emocionalmente. Uma pessoa imatura é uma pessoa frágil. Ela não aguenta os impactos da vida. Ela não aguenta uma crítica. Ela não aguenta uma ofensa. Por isso que Deus falou para os profetas, e Ele falou, vocês precisam ter rosto de seixo. Rosto de seixo é você ter força emocional para aguentar o tranco. E a maior parte das pessoas, hoje, a gente fala que é a geração Nutella, né? Porque não aguenta nada, não pode falar nada. Ai, estou indo embora da igreja. Ai, tô acabando o casamento. Meu Deus, hoje por qualquer coisa você deixa suas amizades. Então vamos lá, problemas de Saul. Eu só falei de coisa boa de Saul. O que está escrito? Veja aqui em 1 Samuel 9, volta para 1 Samuel 9. Agora a gente vai ver qual foi o problema que provocou a fratura emocional num menino rico, bonito, com um pai que o amava. Qual foi o problema dele? Está escrito aqui, quando Samuel falou para ele que ele ia ser ungido, ele falou, mas Senhor, versículo 21, mas Senhor, respondeu Saul, não sou eu da tribo de Benjamim? O problema dele está aqui. Peraí, mas por quê? Qual é o problema da tribo de Benjamim? Não sou eu da tribo de Benjamim? Aí ele ainda reforça. A menor das tribos de Israel, e o meu grupo de família é o menos importante de todos os grupos de família da tribo de Benjamim. Então, por que o Senhor está dizendo essas coisas a meu respeito? Quem tem baixa autoestima, ele não acredita nunca no que o outro fala sobre ele. Você pode elogiar, você pode falar que você ama aquela pessoa, mas ele se auto-sabota, ele não se sente merecedor disso, ele não acredita. Agora, o problema não é que ele não acredita em você. Ele não acredita que alguém, não é você especificamente. Quem tem baixa autoestima não acredita que alguém possa admirá-lo. Ele não acredita que alguém possa amá-lo. Ele não acredita. Por isso que ele falou, peraí, de todo mundo de Israel, quem sou eu? E qual o problema da tribo de Benjamim? Porque se você for, aí é um problema que aconteceu e está escrito, está em Juízes 19. Em Juízes 19 aconteceu uma tragédia. Um levita que tinha uma concubina, passou pela tribo de Benjamim. E ali, a tribo de Benjamim, homens perversos, violentaram a madrugada toda aquela mulher. E o levita, quando essa mulher morreu, devido a essa violência sexual, e o levita, quando ele viu que ela estava morta, ele cortou, tudo está na Bíblia, gente. Ele cortou a concubina em 12 pedaços e mandou um pedaço, coisa cruel, né? Um pedaço para cada tribo, para mostrar a vergonha que a tribo de Benjamim fez. O que aconteceu? Todo mundo que recebeu ficou revoltado contra quem? Contra a tribo de Benjamim. É a mesma coisa que algo muito vergonhoso acontecesse aqui no Rio de Janeiro e você se sentisse constrangido e com vergonha de falar que você é carioca. Então, ele tinha vergonha de dizer, porque passou a ser vergonha. Ninguém queria casar com Benjamim. Teve que fazer até, depois você lê Juízes 19, tiveram que fazer todo armar um processo para que mulheres, eles tinham que raptar mulheres.
todo mundo consciente que eles iam raptar, mas eles tinham que raptar mulheres de Israel que estivessem no campo para serem mulheres, porque ninguém queria casar com benjamita. Então ele se sentia inferior diante de todo Israel, porque ele era de Benjamim. E você vê que a marca de baixa autoestima era latente. Ele estava diante do profeta com uma palavra de Deus. E ele não conseguiu receber a palavra de Deus. Quantas vezes você está no culto, você não consegue receber a palavra de Deus? Não é porque a pregação não foi boa. Às vezes é algo emocional. Você acha que é para a pessoa do lado, você acha que é para a pessoa de trás, mas você não acha que é para você. Então aqui ele era o problema dele, a falta, ele tinha falta. Quem tem baixa autoestima tem falta de amor próprio. Ele tem um sentimento de desvalor muito forte. Ele interpreta tudo errado. Porque você fala, você está bonito, não, é porque quer me agradar, porque quer que eu faça alguma coisa. Ele nunca vai acreditar. Esse é o problema nos casamentos. Porque aí, quando casa dois com baixa autoestima, um acredita no outro. Porque, não está falando isso porque quer alguma coisa. E aí começam as brigas, justamente por causa de interpretações erradas. Então, não é só quem tem baixa autoestima que tem interpretação errada do que as pessoas falam. Você vai ver que é crônico. Saul só vai interpretar tudo que os outros falam errado. Primeira pessoa que ele interpretou errada, Deus. Não é possível, Deus errou de pessoa. Então, até de Deus ele está falando, o senhor errou. Mas ele vai piorar. Saul aqui ainda está bonzinho. Daqui a pouco ele piora e muito. Aí eu coloquei aqui, olha, para você. Ele tinha falta de amor próprio, desvalor, ele mesmo se desvalorizava, interpretava tudo errado. Quem tem baixa autoestima sempre se compara com os outros. Quem tem baixa autoestima se torna competitivo. Saul era competitivo? Sim. Mas de uma forma sadia? Não. Ele queria... uma competição doentia. Para que ele pudesse sobressair, ele tinha que acabar com Davi. Então, quem tem baixa autoestima se torna aquela pessoa problema. Seja na escola, aí ele vai falar mal do amiguinho para ele se dar bem. Então, aquele famoso dedo duro. E quando ele se torna adulto, não é diferente. No ambiente da igreja, ele vai fazer a mesma coisa. É algo que ele não verbaliza, ele queria aquele lugar, aí ele vai falar assim, olha, aquele obreiro, ele não cumprimenta quando as pessoas sobem a rampa. Na verdade, é porque ele queria. E aí ele lança a raiva sobre aquele que está com o colete. E aí se torna... É uma pessoa competitiva, mas de uma forma não boa. Uma forma para... Por exemplo, Elias e Eliseu. Não era uma competição, era eu te admiro e eu quero ser igual a você, mas olha, se possível eu quero ser até melhor, quero ser igual, mas se possível eu quero ficar melhor do que você. Mas Eliseu não falou dessa forma assim, eu quero te destruir. Ele falou, eu te admiro, Elias, eu quero andar pelo teu caminho. Aí você vê que Eliseu não tinha fratura emocional. Vamos continuar aqui com Saul. Saul, 1 Samuel 10, agora vai para o versículo 5. Começam os problemas. A vida espiritual dele ainda não tem problema. Nós estamos falando um pouquinho do emocional de Saul. Aí quando eu chego no versículo 5, é claro que eu não vou ler tudo. Do versículo, é só para você depois na sua casa, você ler. Do versículo 5 ao versículo 11, eu tenho algo lindo que aconteceu. Algo assim, sabe o ápice da tua vida espiritual? Foi o que aconteceu com Saul. Samuel ele derramou o azeite sobre Saul, liberou uma palavra sobre Saul, e aqui está escrito que imediatamente o Espírito de Deus encheu Saul, e Saul começou a profetizar. Gente, que a vida, se você olhar para Saul aqui, e você não está percebendo
o que está, as rupturas emocionais. É o que você vê na trajetória da igreja. Faz de conta que eu não te contei e você encara. Aqui é onde eu li para você que Saul questiona, fala assim, não, eu sou a pessoa errada, eu sou da tribo de Benjamim, minha família é isso e aquilo. Você ia falar que homem humilde. E não, humildade é uma coisa, aqui é baixa autoestima. Aí, então você vê aqui, Saul não tem problema, vida perfeita. Ele não foi procurar o profeta, assim, tipo, ele foi porque, vamos lá, o profeta pode achar a mula, né? Ele não foi com o profeta, quero uma palavra. Não, olha que maravilhoso, que vida perfeita. Aí, não é qualquer profeta não, é Samuel, que libera uma palavra. Samuel unge. E aí, tudo isso culmina com o Espírito de Deus enchendo Saul. E Saul ficando cheio e se transformando. Eu lembro que da última vez eu li, mas eu quero que você leia comigo. E está escrito no versículo 9. É antes. No versículo 5, você encontrará, Samuel falando, um grupo de profetas descendo do monte, eles virão tocando saltérios, tambores, flautas, harpas, e eles também profetizarão. Neste momento o Espírito Santo virá poderosamente sobre você, você profetizará com eles, e o que está escrito aqui? Leia bem devagar. E será transformado em uma nova pessoa. Isso você tem que grifar fortemente. O que é ser uma nova pessoa? Como que está na tradução, na sua? Eu estou lendo na Bíblia, Nova Bíblia Viva. Novo homem, nova pessoa, então a gente está tudo no mesmo lugar. O que é nova vida? A nova vida com Cristo. Mas você pode ter uma nova vida com Cristo não sustentável. A nova vida com Cristo é você permitir que Cristo entre na transformação aonde você tiver problema de caráter. A nova vida com Cristo é você deixar Cristo como Ele deixou. Ele deixou Deus entrar no espírito dele. No espírito, ok. Se tivesse que fazer um tique, né, um checklist, ok. Cheio do espírito. Mas cheio do espírito, você pode ficar 2 horas e você daqui a pouco sair gritando com alguém e perde a unção. Então, aqui Deus estava mostrando que Ele era o início de uma caminhada de transformação, de cura. Então, uma nova caminhada, um novo homem sustentável, ou uma nova mulher, é aquele que deixa Deus trabalhar no caráter, é aquele que deixa Deus trabalhar onde tem fratura emocional na sua vida, é onde você deixa Deus derramar sempre do Espírito com a tua vida de oração e de leitura. Bom, Saul, parece que deu certo. Ele ficou cheio do Espírito. E o início da vida dele, como rei, também parece que deu certo. Porque ele ia para a batalha e vencia. E está escrito, e Deus era com ele. No início, ele teve uma atitude saudável que se chama de proteção emocional. Eu disse para você que gestão emocional, você precisa aprender a gerenciar os seus pensamentos e proteger as suas emoções. Eu vou mostrar para você. Aqui eu estou na ascensão de Saul. Eu vou para a decadência de Saul. Eu vou agora, daqui a pouquinho, que vai ser um tobogã. Mas olha só como ainda ele estava bem. Está escrito aqui no versículo 26 de 1 Samuel 10. Está escrito que Saul ele venceu. E o que alguns fizeram no versículo 27? Havia, porém, alguns vadios que exclamavam: como esse homem pode salvar-nos? O que essas pessoas estão fazendo aqui? Desprezando. O que elas estão fazendo? Ofendendo. O que essas pessoas estão fazendo? Criticando, arrasando. E aí Saul, ele matou. Não, Saul brigou. Não, Saul aqui parece que é um homem restaurado emocionalmente. Porque ele ainda estava no cheiro da unção. Esse é o problema. A unção, ela vem e você fica cheio. E você não percebe que, sem consertar a fratura emocional, cada dia você perde um pouco da unção. É que nem carro. Aí quando o carro está com um cheiro de gasolina, mas ainda começa a piscar, né,
luzinha, né? Antigamente era assim, mas a luzinha fica piscando ou avisando, algum aviso sonoro de que o tanque, mas ainda dá para andar, ainda dá para chegar no tanque, então, no posto. E aqui Saul, ele estava assim no cheiro da unção. Já tinha ido quase tudo embora, mas ainda deu para tomar uma atitude sadia. Qual foi a atitude dele diante de ofensa, desprezo, menosprezo? Olha o que ele fez. No versículo, e desprezaram Saul, e não lhe trouxeram presente algum. E o que Saul fez? Porém, Saul, o que está escrito? Não lhes deu ouvidos. E aí você fala, isso é sadio? É. Porque, lembra o que vocês aprenderam comigo na vez passada? No foco de tensão, escreve aí, foco de tensão é o momento crítico. Foco de tensão é o momento que você quer brigar, chutar, bater, responder. É o momento que você está na carne, né? É a famosa na carne. Mas é aquele momento que você perde, minha mãe diria, as estribeiras. É aquele, alguém já ouviu essa expressão? Minha mãe falava o tempo todo. Quem ouviu? Deixa eu ver. Ah, tem mais de 40, hein? Então a minha mãe falava, perdeu as estribeiras. Falava muito para o meu pai. E ela perdia também, mas ela só falava para o meu pai. E nesse momento, que é um momento de tensão, e que você está prestes a fazer uma besteira, ele agiu certo. Ele ignorou a melhor coisa. Lembra que eu disse, ensinei para vocês? A melhor resposta no foco de tensão é a não resposta. Porque, lembra? Se um não quer, dois não brigam. E foi o que Saul fez. Sabe de uma coisa? Eu sou maior do que isso. Eu não vou perder meu tempo respondendo. Eu sei quem eu sou. No interior ele está falando, ele não falou isso para as pessoas, ele falou para ele mesmo. Samuel me ungiu, Deus me escolheu, eu estou cheio do Espírito e eu vou continuar minha vida. Não vou perder tempo discutindo, eu não vou perder. Tem gente, porque quando você é frágil emocionalmente, uma crítica pode estragar a tua semana toda. Uma palavra de ofensa pode estragar o mês inteiro. Você fica ruminando aquilo e ruminando. Então, Saul, até aqui, ele está bem. Agora, a tragédia começa em 1 Samuel 11. Vamos ver algumas coisas. Eu coloquei aqui, ó. É importante eu ler isso para você. Esses problemas, eu posso até depois dar o arquivo para a Sandra e para o Fred, e ambos colocam no grupo de mulheres e no grupo de homens. Porque eu sei que não dá tempo de você anotar todas as frases, e eu passo para eles e eles passam nos grupos de WhatsApp que tem de homens e mulheres. E aí, se você fala, eu não estou no grupo, então esteja, entre. Então, o que eu coloquei aqui? Vida espiritual. Parece que a minha vida espiritual conserta tudo. Não conserta tudo. Tua vida espiritual te torna mais ungido, a tua vida espiritual te torna mais íntimo de Deus, a tua vida espiritual te torna uma pessoa com uma oração poderosa, mas você pode perder tudo se você não consertar, se você não colocar diante de Deus as tuas fraturas emocionais, tudo isso vai embora. Então eu falei que nós nos convertemos e achamos que a vida espiritual é independente do resto da vida da gente. Não, você é uma pessoa só. A história que você tem está junto com o chamado que você tem. Então, tudo isso está entranhado e você precisa cuidar de tudo. E aqui está, esses problemas podem ser causados pelo quê? Eu coloquei aqui. Por ambiente social desfavorável, que foi o caso dele, rejeição a Benjamim, família disfuncional, perdas e traumas. Agora, pequenos problemas se tornam grandes problemas. Você já leu Eclesiastes 10? Eu amo. Versículo 18. Está escrito em Eclesiastes 10. Marca aí para depois você ler na sua casa. Eclesiastes 10, versículo 18. Está escrito que pequenas goteiras faz desabar o teto. Conclusão. Pequenas infiltrações
provocam grandes estragos. Escreve do lado, lá em Eclesiastes 10:8, para você lembrar que pequenas infiltrações nas tuas emoções, eles provocam grandes estragos na sua vida. E por isso que a Bíblia, eu falei, hoje eu vou mostrar na Bíblia, que a Bíblia fala de emoções o tempo todo. Então, até aqui eu vejo um Saul humilde, respeitando o líder dele. Ele respeitava a liderança, respeitava Samuel, respeitou o pai dele. Então, parece que ele era o homem, o cara. Ele era a pessoa perfeita. Mas tudo, o entulho, o lixo emocional, estava muito bem escondido. O lixo emocional, ele tinha um odor psíquico, que daqui a pouco, o lixo você pode esconder por um tempo. Lá em casa, e não precisa ser o lixo, pode ser qualquer coisa que você não cuida. Eu não gosto de ler manual. Quem gosta de ler manual? Quem gosta de ler manual de aparelho, gente? Não é possível, todo mundo gosta. Sério? Então levanta a mão, não me deixa sozinha aqui. Quem não gosta de ler manual? Então tá, eu não leio manual. Então, conclusão, eu subutilizo qualquer coisa. É o básico, eu deduzo, eu sou intuitiva. Então, é isso, e qualquer dúvida eu pergunto para o Tiago. Então, eu sou tremendamente intuitiva, mas é preguiça mesmo, não gosto de ler manual, não tenho paciência de ler manual. E aí, eu tive que trocar, depois de anos, eu tive que trocar a máquina de lavar. Aí, liga, desliga, funções, legal. Aí eu passo, depois de um tempo, depois de 6 meses de uso, eu passo um cheiro de podre. E aí eu passo, mas o cheiro de podre acaba no escritório. Aí eu vou, o cheiro de podre acaba na cozinha. O problema do cheiro de podre está aqui. Aí eu fiz todo mundo, gente, tem coisa podre aqui, tem coisa, será que é um bicho podre? Será, o que é que tem? E olha embaixo da máquina, aí gente, é a máquina. E chamei o técnico, olha a vergonha. Chamei o técnico, tem alguma coisa, olha, deve ter um vazamento interno. Deve ter um vazamento interno, tem água parada ali, porque tem um problema. Aí o técnico falou, algum dia, você já abriu essa portinha aqui embaixo, aqui, quase no chão? E abre isso? Abre. E o que tem nisso? Água parada. Água parada. Periodicamente você precisa tirar. Poxa, eu não sabia. Então, a mesma coisa com você. Você não leu o manual. O manual está aqui, ó, é a Bíblia. E aí, daqui a pouco, você está com um odor psíquico, a pessoa passa perto de você, você está cheirando mágoa, aí passa perto de você, você está cheirando raiva, você está cheirando inveja, competição, descontrole emocional, tudo te ofende, tudo te magoa, tudo isso. Aí você exala um odor psíquico que daqui a pouco ninguém aguenta ficar perto de você. Você ama a Deus, mas ninguém te ama. Não, todo mundo te ama, só que você está insuportável. Você está... É insuportável conviver com você. E eu vou mostrar como ficou insuportável viver com este homem que tinha tudo para dar certo. Eu falei que Saul tinha bastante goteira, por isso que esse que foi o problema dele. Qual é o problema da gente? Intenção não muda ninguém. Eu vou parar de brigar, eu vou parar de gritar. Isso é intenção. Sabe o que muda, gente? É um trabalho nas tuas emoções. Consciente de que você tem aquele problema. Saul nunca reconheceu que ele tinha um problema. Ele sempre culpava os outros. A culpa é de Davi, a culpa é de Jonatas, que está me traindo, a culpa é da minha filha, a culpa é dos soldados, a culpa é de Samuel, que se atrasou. Você já viu? Tudo isso ele falou. Samuel não atrasou. Samuel disse que ia chegar no 7º dia, Samuel chegou. A culpa é sua, você não chegou na hora. Aí, a culpa é dos soldados que me pressionaram para eu sacrificar. A culpa sempre é do outro. E ele exalando odor psíquico e acabando com tudo e com todos ao redor dele. Mas eu me precipitei, porque é agora que o odor psíquico vai ser exalado. Então, depois de um momento maravilhoso espiritual, agora sim, se você quiser colocar... A decadência de Saul, ela começa neste momento. E então eu coloquei aqui, ó.
ele não conta, depois que ele foi ungido, ele encontrou com o tio dele. E aí o tio fala assim, o que Samuel falou para você? Aí ele fala assim, não, nada. O que você encararia Saul não ter dito para o tio que ele foi ungido rei? Assim, se a gente olhar com um olhar legal, bonito, eu diria que humildade. Ele nem quer ser snob, porque se ele fosse snob, ele ia dizer, você nem sabe, tio. Olha, eu fui lá, ele disse que eu vou ser rei, e isso e aquilo. Ele ia contar a vantagem. Isso é humildade? Não. Isso se chama, escreve aí, síndrome de impostor. Não que ele fosse impostor. Síndrome de impostor é uma síndrome que, geralmente, pessoas com altíssimo nível de baixa autoestima, ou seja, uma pessoa que tem zero de amor próprio, de confiança nela mesma, ela tem essa síndrome. O que é síndrome de impostor? Aí eu chego aqui em cima e eu prego. Aí você fala assim, nossa, a tua palavra, isso e aquilo. Só que como eu tenho baixa autoestima, eu falo assim, não, ela está falando isso para me agradar e, na verdade, pode ter dado certo hoje. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não vou conseguir fazer isso de novo. A pessoa se sente um impostor. Não é que ela é impostora, ela se sente. Essa síndrome, ela existe. E Saul, ele tinha, não é possível. Ainda Samuel, ele vai ver que não sou eu. Algum momento ele vai ver que não sou eu. Porque não é possível que de toda a nação eu que fui chamado. Deus errou, Samuel errou. Eu não sou tudo isso. Eu não sou. Saul está falando que eu sou o homem certo. Eu não sou tudo isso. Você está entendendo o que é síndrome de impostor? Isso vai te bloquear. É uma autossabotagem incrível. Mas a queda de Saul, ela continua. Aí está escrito, eu coloquei aqui, né, que todo padrão de reação repetido na tua vida, essa frase é para você ficar gravado. Todo padrão de reação que é repetitivo, já é padrão, por isso que é padrão, que é repetitivo, na sua vida e que é ruim, indica um problema crônico na sua vida. Eu estou vendo já um problema crônico na vida de Saul, que é a baixa autoestima, que vai levá-lo, porque um abismo chama outro abismo até nas emoções. Ele só vai de mal a pior. E isso vai acontecer também. Uma pessoa que é irada, ela é uma ascensão na ira. Primeiro ela explode só dentro de casa. É a explosão. Só os íntimos que conhecem esse perfil dessa pessoa explosiva. Mas a coisa, ela vai piorar, porque é um padrão repetitivo. E esse padrão repetitivo vai tornar o inaceitável como algo que todo mundo tem que aceitar. E aí ele vai chegar aqui na igreja como bonzinho, maravilhoso. Daqui a pouco, tipo, daqui a um ano e meio, ele vai mostrar esse perfil numa conversa. Ele vai ofender, vai falar ela, vai falar de uma forma brusca. Enfim, então todo padrão de repetição, ele só vai ficar pior. E ele se mostra como um problema crônico na sua vida. Você precisa parar de olhar para a vida do outro e ver qual é o padrão de repetição na sua vida que tem destruído relacionamentos, sua vida com Deus, que tem destruído os melhores momentos da sua vida. Outra coisa que eu coloquei aqui. Saul, depois que ele foi ungido, todo mundo procura, Samuel quer achar Saul. Quem foi que achou Saul? Sem olhar para a Bíblia. Quem achou Saul? Está faltando escola bíblica. Quem achou Saul? Olha o medo de responder. Tá bom, pode colar. Olha quem achou Saul. Versículo 22. Aí perguntaram, Saul está entre nós? Quem que respondeu? Vai? Versículo 22. A pergunta é, cadê Saul? Cadê Saul? Saul está entre nós? Quem que respondeu? Gente, vocês não estão lendo? Versículo 22. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 22. Eu quero saber quem é que respondeu. Então fala alto para mim. O Senhor respondeu.
Então, ele se escondeu. Por quê? Porque a insegurança, você está vendo? Olha a baixa autoestima dele. Uma insegurança, não. E a síndrome de impostor? Olha a baixa autoestima. Ele vai piorar. Ele vai se tornar um narcisista. Mas, então, eu estou falando que abismo chama abismo. Então, aí a síndrome de impostor, não sou eu vou passar vergonha. Todo mundo vai falar que eu sou da tribo de Benjamim. Todo mundo vai falar que eu não falo direito, que eu não tenho uma boa oratória. Todo mundo vai falar isso e aquilo. Tudo isso é imaginação. Põe a mão na tua cabeça. Existe algo aqui, ó, que se chama alto fluxo. Alto fluxo são esses pensamentos rápidos que chegam aí. Você não faz nada com eles e só fica, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é isso mesmo, é isso que vão fazer, é isso que vai acontecer. E você fica que nem Saul, detido, retido e escondido. Você mesmo está se auto-sabotando. Então, em nome de Jesus, você não vai ser mais guiado por alto fluxo. Em nome de Jesus, o alto fluxo você não pode impedir, Deus te deu, é um mecanismo da tua mente, não tem como impedir o alto fluxo, você só não vai ser controlado por ele. Diga, eu não vou ser controlado por alto fluxo mentiroso. E o que é alto fluxo? Uma cadeia de pensamentos que chega sem a sua autorização e te convence do errado. E ele te fala, esses pensamentos falam, você vai ser ridicularizado, todo mundo vai falar mal de você, está todo mundo rindo de você. É tudo isso que chegou na mente de Saul. E Deus falou, não, Saul, eu estou te vendo, Saul, é você mesmo. Deus validou Saul de novo. Mas e Saul, se sentiu bem com essa validação de Deus? Não. Chega um momento da sua vida que você fica anestesiado por causa de tantas rupturas emocionais que você tem, que você não ouve mais Deus. Você não se sente mais amado por Deus, você não se sente mais especial para Deus. Parece que o mundo conspira contra você. É isso que Saul, ele pensava, não é possível, não foi Deus, foi alguém que me viu entrar aqui. Não foi Deus que falou. Ele duvida dele mesmo, ele não acredita nele mesmo. Uma pessoa que não tem autoconfiança, não confia em ninguém. Ouviu o que eu falei? A baixa autoestima, quem tem baixa autoestima, não confia nela mesma. E quem não confia em si mesmo, não confia em ninguém. Por isso que tem ciúmes doentio, por isso que tem inveja, por isso que não acredita em elogio, não consegue receber elogio. Você já viu aquele tipo de pessoa que você fala assim, hoje você está bonita. Não, eu comprei, fui na feira, entendeu? Você não consegue dizer, ainda que eu tenha comprado num lugar, mesmo que você comprou no lugar mais simples da vida, você fala, eu sei me vestir, eu sei combinar. Olha, eu estou recebendo um elogio. Olha só, se vestir bem não é gastar. Se vestir bem é saber o que usar, misturar cor, misturar acessório e etc. Se valorize. Sabe o que você tem que fazer? Quando eu comecei a trabalhar com o Dr. Augusto Cury e ele me elogiava alguma coisa e eu... não, assim, sabe? Ele fala assim, aprende a receber elogio. Para mim foi um choque. Eu falei assim, verdade, eu não consigo receber elogio. Eu sempre vou justificar com alguma coisa. Eu sempre vou falar alguma coisa em cima. Que coisa terrível. Isso é uma armadilha na minha mente. E você, eu não sei, quantas pessoas têm problema de receber elogio? Pode levantar a mão, sem problema. Eu sempre tive. Aí eu comecei a me treinar. Então, quando alguém me elogiava, ainda que eu sorrisse amarelo e morresse de vergonha, eu falava assim, obrigado. Pelo menos isso. Entendeu? Eu não ia com outra coisa para me desvalorizar. Eu só, bom, tudo bem, mas ainda a síndrome de impostor ainda aqui dentro, não, ele não enxergou direito, não viu direito, não ouviu direito. Mas pelo menos eu comecei a me forçar. Obrigada. É a primeira coisa que você tem que fazer. Começa a partir de hoje a receber elogio. Você vai receber elogio? Então começa a receber. Você está vendo Deus elogiando Saul e nada, batia aqui. Sabe por quê? Porque lembra aquilo que eu ensinei vocês? Uma pessoa que tem problema emocional, ela pode se tornar impermeável. Bate aqui e não entra. O elogio não entra, o amor não entra. Interpreta tudo errado. Vamos ver as interpretações erradas aqui. Agora, a decadência vai ser muito rápido. E
Depois no versículo, Deus elogiou. Olha aqui no versículo 24, o que é que Deus está fazendo, o que Deus fez Samuel falar. Então Samuel, leia comigo, versículo 24. Então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo o homem que o Senhor escolheu? Eu imagino a cara de Saul. Gente, se fosse eu ia morrer de vergonha também. Então ele está falando assim, mas é Deus mandando Samuel validar. Ele foi validado por Deus. Agora está sendo validado por Samuel. E aí Deus manda Samuel dizer o seguinte: então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo o homem que o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Ai, gente, que elogio de Samuel. Isso adiantou na vida de Saul? Não. Ele estava impermeável. A baixa autoestima era extremamente acentuada. E ele não queria ser restaurado. Ele não sabia o caminho da restauração. Então vamos agora vamos, 1 Samuel 11. 1 Samuel 11, olha o que está escrito no versículo, deixa eu ver aqui. 1 Samuel 11, no versículo 4. Eu preciso... Olha o que Saul está fazendo. Teve o inimigo entrou na terra de Israel. E o que Saul está fazendo no versículo 5? Está arando a terra. Está lá. É um trabalhador humilde. E aí ele ainda tem empatia. Pergunta por que o povo está chorando. E o Espírito de Deus está sobre ele no versículo 6. O Espírito de Deus tomou conta de Saul. E aí ele teve grande vitória. E por que a coisa desandou? Então vamos lá. Hoje você está aqui para você saber que você não pode ter só a tua vida espiritual ativada. Você precisa ter o caminho da restauração ativado hoje por Deus, para você se tornar... Você leu comigo? Leu Samuel, que Saul se tornou um novo homem, mas não foi sustentável. Então você vai sair daqui, que vai ser o dia 1 da tua restauração, para você ter uma restauração sustentável, mudança. Você vai ficar uma pessoa melhor, mais madura, mais forte emocionalmente, mais resiliente, mais empática, com mais paz interior. Porque quem tem paz interior, ela não é uma pessoa conflitiva, ela não briga com os outros. Por quê? Porque ela tem paz interior. E todos verão e saberão que o Senhor é Deus na tua vida. Esse é o maior testemunho, gente. O maior testemunho para a tua família é a tua vida. O maior testemunho para a tua vida, da tua vida, são a tua transformação para amigos. O Kaito, ele, lá do Japão, o surfista, quando eu sentei, quando eu estava já quase vindo embora, os japoneses quiseram ter um tempo só comigo, sem brasileiro. Tinha a esposa do Kaito que traduz, que ela fala, que ela é uma japonesinha, brasileira, mas ela fala japonês perfeito. E ela estava ali como tradutora. Eles me perguntaram, aí chegou minha vez de perguntar. Eu falei: você se converteu? Uma japonesa alta, que é raro, né? Você se converteu como? Eu vim por causa do Kaito. Aí eu perguntei para o outro que era fotógrafo: você se converteu como? Eu vim por causa do Kaito. Aí o outro: e você veio como para a igreja? Quem pregou para você? Eu vim por causa do Kaito. Kaito, você é evangelista? Ele falou: não. Eles vieram porque eles viram mudança na minha vida. E que mudança? Eu passava por eles, eu não cumprimentava, porque eu só tinha ódio, amargura. Eu era uma pessoa muito dura. O fotógrafo, ele não enxergava o fotógrafo, ele via uma câmera na frente dele e ele mal falava com o fotógrafo. Depois que ele foi transformado, ele conseguiu perdoar. É uma história longa, mas está lá no podcast, ele conta a história. Depois que ele conseguiu perdoar o imperdoável, ele começou a enxergar as pessoas, ele começou a ser doce, ele começou a ser uma pessoa empática, simpática, e as pessoas viram só Jesus mesmo para tornar esse homem desse jeito. Então, o maior evangelismo foi a transformação emocional do Kaito. Não estou falando nem a conversão. É o relacionamento dele com as pessoas. Isso é emocional, gente. Eu me relacionar com uma pessoa não é a minha vida espiritual. Eu me relacionar com uma pessoa é o meu emocional que vai refletir. Então, aqui em 1 Samuel,
11, né? Nós estamos em 1 Samuel 11, ele ainda estava bem. Mas quando chega em 1 Samuel 12, está demorando para chegar a queda dele. Então eu vou acelerar, senão eu não vou acabar. 1 Samuel 13, vou pular o 11, que tem muita coisa, mas eu vou pular. 1 Samuel 13, está escrito, Saul havia reinado quanto tempo? Está escrito aí. Fala alto quem está lendo. 1 ano. Aí você vai escrever do lado, como eu escrevi na minha Bíblia, a vida espiritual de Saul durou 1 ano. Gente, qual é o índice aqui na igreja em qualquer igreja, de abandono? É muito alto no primeiro ano da conversão da pessoa, quando completa 1 ano. E aí tem uns que persistem porque são muito apaixonados, mas depois, no decorrer do tempo, também vai abandonando e vai culpando as pessoas porque por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa disso, por causa daquilo, mas na verdade é um problema nas suas emoções. Durou 1 ano ele cheio do Espírito, durou 1 ano ele humilde, durou 1 ano ele submisso a Samuel, durou 1 ano ele, se protegendo emocionalmente, porque ele tinha um buraco lá dentro, ele tinha uma ruptura, ele tinha um mau cheiro do odor psíquico, e agora começa a aparecer tudo de uma vez. E o que está escrito aqui em 1 Samuel 13, no versículo 8, olha as coisas que esse homem faz. Teve um ataque, está todo mundo ali apavorado, os soldados de Saul se esconderam na cova. Aí Saul começa, o homem instintivo, reativo, ele não pensa, ele só quer, agora o poder subiu a cabeça, agora a baixa autoestima, ele saiu de um pico de baixa autoestima, então ele gostou do poder. Olha, cuidado, gente. O poder, você é provado pelo poder. Quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. Então, por quê? Porque ela emocionalmente instável, ela vai detonar tudo e todos para se manter lá em cima. E porque ela, como ela se achava muito pequena, agora que experimentou o poder, ele experimentou gente obedecendo ele 1 ano, gente dando presente para ele 1 ano. Agora eu não quero perder isso. O que aconteceu? As emoções dele, toda descontrolada, agora numa guerra ele começa a dar ordem irracional. Sabe aquela coisa que o filho pergunta, por que não pode? Por que não pode? Mas por que não pode? Pelo menos, a gente precisa ser um pouquinho mais coerente. Ou quando chega irritado, não fala comigo, que eu estou irritado. Mas por que você está irritado? Olha, eu não tive um dia bom, me dá só um tempinho, eu vou me acalmar. Diálogo. Pessoa sadia emocionalmente, ela fala, ela verbaliza, você tem que falar as coisas, senão as pessoas vão ter que deduzir, só vão apanhar ao teu redor. Então ele começa a dar ordem, não pode comer, vai para a batalha sem comer. Ele começa a dar umas ordens irracionais, e a ira faz parte diariamente da sua vida. Ele é irado com o filho dele, com Jonatas. Eu vou mostrar aqui para você. Então, aqui está escrito, aí ele diz que, deixa eu ver aqui, em 1 Samuel 14, vamos ver as coisas que ele está fazendo, né? Eu vou voltar para 1 Samuel 13 e ler o que eu coloquei aqui no papel sobre 1 Samuel 13. Do versículo 8 a 13, a gente vai ver uma sucessão. Saul mente. Lembra aquele homem que só falava a verdade? Vamos voltar lá, vai. 1 Samuel 11, no versículo 8. Ele mente para quem? Para o líder dele. Olha o que está escrito. Quando Saul contou, aí ele fala que... Peraí. Aí ele está, 1 Samuel 11, do versículo 4 a 19, é isso. Aí ele chega e ele mente para quem? Ele mente para Samuel. Ele fala, olha, eu não obedeci porque eu não entendi direito. Ele começa a mentir. Então, a mentira
começou a fazer parte da vida dele. Por quê? Insegurança. Por quê? Medo de perder o poder. Ele queria se manter no poder. Então ele perdeu noção. Ele foi perdendo noção de tudo. Quando você tem fraturas emocionais, você perde a noção de que você está acabando com o teu casamento. Você perde noção de que você está acabando com uma amizade. Você perde noção que com a tua boca, você está acabando com a liderança. Você está acabando com uma igreja, lugar santo. Então você perde a noção, sabe por quê? Porque você só enxerga você mesmo. Você só enxerga a tua dor. E a tua dor, ela grita muito. E a dor tem voz. E você não ouve a voz de Deus, não ouve a voz da razão. Não ouve mais a voz da razão. Você só ouve a voz de emoções descontroladas. Saul, na verdade, era aquele garotinho que queria atenção. Então, às vezes, tem pessoas que querem atenção e elas desencadeiam doenças para chamar atenção. Tem pessoas que querem chamar a atenção através de lamúrias e tristezas. Ela tem sempre uma lista de coisas terríveis que aconteceram com ela. Tem aquelas pessoas que querem chamar atenção através de vitimização, falando o quanto todo mundo sempre a prejudica. Você nunca ouviu, nunca encontrou com ninguém desse jeito? Eu sei que todo mundo já encontrou, e se você não é essa pessoa. Isso se você não é essa pessoa. Que provoca um estrago interior e um estrago ao redor da vida de você. E aqui, agora sim, eu quero que você vai ver que eu coloquei que em 1 Samuel 11, ele tem inconstância, oscilação, e ele perdeu totalmente a empatia, a humildade. Agora, eu quero que em 1 Samuel 13, que eu falei que ele mente, justifica, lança culpa sobre os outros, espiritual, aí a derrocada espiritual. Ele mentiu, lançou a culpa sobre os soldados, agora ele vai fazer o quê? Ele vai desobedecer à liderança. Você está vendo como você prejudica relacionamentos, prejudica a tua vida espiritual? Ele interrompeu a comunicação com Samuel. Ele interrompeu. E olha que Samuel gostava dele. Samuel vai chorar muito por Saul. Mas ele desprezou. Por quê? Olha o que eu escrevi aqui. Saul era uma pessoa conflitiva. O conflito interior dele trouxe destruição para todos os níveis de relacionamento. Você já viu aquelas pessoas que você às vezes atende gabinete e ela fala, eu estou com problema na minha família, eu estou com problema no meu trabalho, eu estou com problema com os meus amigos, eu estou com problema ela está com problema em todos os lugares. E aí ela vai achar sempre alguém que seja justificativa desse problema. Mas na verdade é ela. Chegou a hora do corpo de Cristo, sabe? Você está percebendo que Jesus está voltando? Você está percebendo que está tudo acontecendo? No Brasil, seca na Amazônia, enchente no sul, guerra no Rio de Janeiro, política, economia, mundo, nem preciso falar, guerra no Oriente Médio, guerra na Europa ainda, Ucrânia, Rússia, na África, Boko Haram e outras coisas. Pandemia aconteceu, parece que nunca mais vai acontecer. Quem diz? Que garantia é essa de que nada mais vai acontecer? Nós estamos num momento limite em que Deus quer te usar com grande unção. Mas para Ele te usar com grande unção, Ele precisa que você não tenha a queda de Saul. E eu vou mostrar o que vai ser de pior na vida de Saul. Ele quer que você tenha uma vida de ascensão, porque Davi foi o contrário. Davi se deixou ser trabalhado emocionalmente por Deus. E você vai ver Davi perdoando o pai, perdoando o irmão. Eu estava lendo no meu devocional, Davi, ele foi desprezado pelo pai? Foi. Aí quando o pai foi lá para a caverna de Adulão, ele pegou o pai, pegou a mãe, foi lá para Moabe, foi para Jordânia. E aí falou para o rei da Jordânia, para o rei Moabita, ele disse assim, cuida do meu pai e da minha mãe. Enquanto eu estou aqui, eu pago o que tiver que pagar, mas eu não quero deixá-los no perigo. Cuida do meu pai e da minha mãe. Cadê ressentimento? Meu pai me esqueceu, meu pai só valorizava meus irmãos. Olha que maturidade emocional desse garoto. E ele teve fratura emocional? Teve. Aí os irmãos chegaram lá na caverna. Está escrito que os irmãos chegaram. Vocês não zombaram de mim, não mandaram eu procurar minhas poucas ovelhas? Agora vai vocês procurarem refúgio em outro lugar. Não, ele não batia a boca.
Ele mostrou algo, sabe, quando você é maduro emocionalmente, você mostra a tua superioridade, não é no bate-boca. Você mostra a tua força emocional através do perdão, da misericórdia, da empatia, da reconciliação. Isso é maturidade emocional. Não é uma vida perfeita, mas é uma vida que você fala, errei aqui, mas eu quero consertar. Errei aqui, mas eu quero consertar. Erraram comigo. Claro que vão errar com você. Eu não posso consertar, mas eu posso sobreviver. Eu posso levantar e eu posso prosseguir e me tornar mais forte. Você está entendendo? É isso que Deus espera de você. O que Davi fez com todas as agressões emocionais que ele recebeu. Mas Saul, eu quero que a derrocada de Saul é porque, olha o que eu coloquei aqui. Todas as vezes que Saul entrava numa decadência emocional, é porque nós entramos no que se chama outra síndrome. Eu falei de síndrome, falei de uma síndrome, agora vou falar de outra, do circuito fechado da memória. Eu lembro que eu expliquei alguma coisa para vocês, mas o circuito fechado da memória, dessa vez eu quero expandir. Olha o que fica dentro. O que é o circuito fechado da memória? Ali, no caso de Samuel, no caso de Saul, todas as vezes que ele se sentia ameaçado, de ser ridicularizado ou de ser menosprezado, ele se defendia do jeito que ele sabia. Porque lá no circuito fechado da memória estava registrado tristeza, angústia, dor, desprezo. E ele aprendeu a reagir com ira, com violência, com mentira, com justificação. Então você vai ter um padrão que você vai sempre repetir. Toda vez que você estiver no circuito fechado da memória, você vai ofender as pessoas que você mais ama. Você vai perder os melhores momentos da sua vida. Portanto, Cristo te chamou para a liberdade. Não fique no circuito fechado da memória. Eu quero ler o que é que tem dentro do circuito fechado da memória. A síndrome do circuito fechado da memória é onde estão registradas as reações de ira, autodefesa. E ali está também, eu coloquei aqui, coloquei bem, um pouquinho mais para frente. Daqui a pouquinho eu leio para você tudo que está registrado lá. Mas o que eu... sim, está aqui. Fobia. Vamos ver se você tem alguma dessas coisas que você sempre repete na tua vida. Medos. Medo do desconhecido, medo de público, medo disso, medo daquilo. Então, dentro do circuito fechado da memória estão, da janela killer, está fobia, impulsividade, ansiedade, autopunição, radicalismo, pessimismo, timidez, raiva, ódio, mágoa e tudo que te esgota e que te derrota. E se a gente vê, claro que você não precisa se encaixar em tudo, mas em alguma coisa, se isso se repete com frequência na sua vida, isso vai destruir a sua vida, que foi o que aconteceu com Saul. E olha o que aconteceu em 1 Samuel 14. Em 1 Samuel 14, deixa eu ver aqui, para eu ser mais rápido, eu marquei os versículos aqui. Estou pulando algumas coisas. Então, então eu resolvi pular 1 Samuel 14 para você ir para 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Vamos ver agora quais são as características de Saul neste momento. Olha o que está escrito no versículo, as mulheres cantaram. Vamos ver, você vai escrever as reações de Saul aí. As mulheres cantaram que Saul matou 1000 e que Davi dezenas de milhares. Qual foi o sentimento que veio no coração de Saul? O que está escrito aqui no versículo 9? Inveja, ciúmes. Então vamos lá. Então, no circuito fechado da memória, todas as vezes que Saul, com baixa autoestima, se sentia ameaçado, o que ele tinha? Inveja e ciúmes. Outra coisa que ele sentiu também, está escrito no versículo 11. Porém Saul, olha só, Davi estava tocando. Davi estava lá tocando. E olha o que Saul faz no versículo 2.
Porém, Saul tinha na mão a sua lança e de repente atirou contra Davi, dizendo: encravarei Davi na parede com a lança. Mas Davi saltou para o lado e escapou. E isso aconteceu 2 vezes. Gente, então quer dizer que os ciúmes, ele subiu mais um degrau, ele piorou. Baixa autoestima, ciúmes, inveja e agora o descontrole emocional. Quem nunca? Quem nunca se descontrolou emocionalmente? Saul, só que não é uma vez ou outra. Saul tornou o descontrole um padrão. Sabe aquelas pessoas que você chega perto e você tem medo até de respirar perto dela? Sabe aquela pessoa que o pai chega do trabalho e todo mundo, os filhos já ficam aterrorizados, porque com medo da reação, ou o marido que fica assim, até com medo do que vai falar, porque daqui a pouco vai desencadear um discurso que não vai parar mais, aquela coisa que não para mais. Então você está vendo que a pessoa vai de mal a pior. Inveja, baixa autoestima, inveja, ciúmes. Agora ele é controlado pela ira. Qual é a fratura emocional mais grave da tua vida? Qual é a emoção descontrolada que pegou o controle da tua vida e está arrasando com você? No caso de Saul, era a ira. E depois, veja só, continua. Aqui no versículo 20. Nesse meio tempo, Mical, a outra filha de Saul, se apaixonou por Davi e ele ficou contente. E aí sabe o que aconteceu? Aconteceu que ele manipula toda a situação, ou seja, do mesmo jeito que ele era irado com Davi, ele é irado com a filha, com a mais velha, com a mais nova. Ele era irado com Jonatas, com Mical e com Merabe. Você está vendo um padrão de comportamento? Eu acho que se você for bem honesto com você, hoje você vai perceber um padrão de comportamento na tua vida. Dependendo do teu temperamento, é o padrão de comportamento que vai ser, dependendo da fratura e dependendo do teu temperamento. Vamos lá, melancólicos. Qual pode ser o teu padrão de comportamento devido a alguma fratura na tua vida? Você vai ser uma pessoa sempre na defensiva, sempre isolado e sempre criticando tudo e todos, murmurando por tudo e por todos. Então, esse pode ser o seu padrão. E você está aceitando, né? Que esse é seu padrão de comportamento? Não aceite. Comece a declarar hoje. Hoje eu vou trabalhar. Eu não quero mais esse padrão de comportamento. O colérico é um Saul na vida. O descontrolado colérico, ele pensa que ele é dono da verdade. Aí ele tem uma fratura emocional incrível. Ele podia usar a força dele para a liderança. Ele usa a força dele para oprimir todo mundo que está do lado dele. Fala irado com o filho, fala irado com a esposa ou com o marido, na igreja, sempre tem uma palavra dura para todo mundo. Então, cuidado, esse pode ser seu padrão de comportamento. E assim a gente vai temperamento após temperamento. Mas em 1 Samuel 18, eu vejo inveja, insegurança, ira, destruição familiar. Agora vai começar as interpretações e eu quero ver se você é como Saul. Não é como Saul? Então veja em 1 Samuel 19. Na manhã seguinte, quando Jonatas e seu pai, Saul, conversavam, Jonas disse: que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele nunca fez nada para prejudicar o Senhor. O que Jonatas está fazendo com o pai dele? Isso se chama choque de realidade. Algumas pessoas, quando tentam fazer um choque de realidade, você vai brigar ainda com ela, dizendo: não, você não está vendo direito, você não viu o que aconteceu. Ele está falando: pai, como é que você está? Querendo matar Davi. Davi é teu amigão, Davi é teu genro, ele está querendo dar um choque de realidade. E o que ele faz com o filho? Olha a frase que ele fala para o filho. Aí Jonatas fala: tudo que Davi fez foi para te ajudar, pai. E aí ele disse, Saul, parece que Saul aceitou no versículo 4. Olha o que o choque de realidade pode fazer com uma pessoa. Aí Saul falou: verdade, ele não vai ser morto,
Mas bastou, olha no versículo 9. Ele estava sentado em casa, quando repentinamente veio um espírito maligno da parte do Senhor, apoderou-se de Saul, e aí ele pega a lança, o que ele acabou de prometer, ele vai e faz. Joga a lança de novo em Davi. Quando você tem ruptura emocional, você repete, e você não quer, mas você repete as mesmas coisas. Nunca mais eu vou gritar. Nunca mais eu vou mentir. Nunca mais eu vou me comportar dessa forma. Mas você repete. É porque você mentiu para você mesmo? Não, é porque você não está trabalhando na tua restauração emocional. Você só está... Intenção, eu falei agora há pouco, intenção não muda ninguém. O que é que muda? Um trabalho de gestão emocional na sua vida. O que é que eu preciso? Eu não posso mais, quando eu identifiquei, entrei num circuito fechado da memória, estou pensando sempre a mesma coisa, estou reagindo sempre da mesma coisa, eu preciso fazer algo para sair desse circuito fechado da memória. Eu estou errado, eu preciso melhorar, eu preciso amadurecer, eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a me reconciliar, eu preciso aprender a falar com calma, eu preciso aprender a não ser mais agressivo. Você precisa. Ninguém pode fazer isso por você. Você viu que Jonatas tentou fazer isso pelo pai. Acabou a conversa com Jonatas, o que ele fez? A mesma coisa. Lançou de novo a lança em Davi. E para piorar, lançou também em Jonatas. Você vê que ele só piora. Lançou no amigo, agora lança no filho. Aí ele falou, quando começam a falar de Jonatas, os soldados começam a defender Jonatas em outra situação. Aí ele começa a inventar uma história. Aí você fala, Saul está louco? Não. Sabe que muitas vezes essas fragilidades emocionais deixam você fazer loucuras e você não percebe? As suas interpretações são tão doentias que eu coloquei versículo após versículo aqui para você, você vai ter esse material. Mas aí quando vão falar, Jonatas é teu filho, Jonatas estava batalhando, por que você quer matar teu filho só porque ele comeu mel? Aí ele está falando, vocês não sabem quem é Jonatas? Ele se levantou contra mim, ele quer me derrotar junto com Davi. Peraí, de onde que ele tirou isso da cabeça? Quem falou isso para ele? Quando que Jonatas estava fazendo isso? Tudo isso foi criado na mente. E eu digo para você que o Dr. Augusto Cury, ele fala que Deus deu uma coisa muito bonita para você. Você é uma pessoa criativa. Animal não é criativo. Você é criativo porque Deus é um Deus criativo e Ele te deu este dom. Você é imagem e semelhança. E aí, só que você usa essa criatividade para algo ruim. Porque quando você não tem problema, você cria um problema. Essa sua criatividade de criar problema na tua vida tem que ser quebrada hoje, em nome de Jesus. É sério, nós somos tão criativos que quando não temos problemas, criamos. Exatamente, ele tinha um filho lindo, maravilhoso. Quando eu falo lindo, lindo de caráter. Jonatas era lindo, era obediente, era um menino de ouro. Ele amava o pai, obedecia o pai, era amigo de Jonatas. E ele criou na mente dele que o filho estava fazendo um complô com Davi para derrubar o pai do trono. Totalmente, porque aí nós temos, sabe, as mentiras que Satanás, ele cria com o material que ele tem aí, lixo. O lixo tem rato. Eu sei do que eu estou falando, porque eu fui para a Índia e eu encontrei com os ratos no meio do lixo. Eu sei. Em frente, porque é muito, na cidade que eu fiquei, é muito caro você pedir para... não tem coleta de lixo. E é muito caro para você pedir para alguém tirar o lixo da frente da tua casa e etc., para levar onde pode incinerar. Então, eles acumulam muito lixo na frente da casa. E eu estava lá no orfanato, eis que todo mundo ali, as duas pessoas que estavam comigo, começaram a andar para lá e para cá, para lá e para cá, e eu ali brincando com as crianças. Eu falei, gente, por que vocês estão inquietos? Vem brincar com as crianças. A gente veio aqui no orfanato para cuidar das crianças, né? Eles, não, é o cachorro. E eu olho para um lado, olho para o outro, não tem cachorro. Aí, quando eu saí de lá, eles falaram, a gente não falou para você não gritar, mas era um rato que estava andando para lá e para cá. E eles estavam fazendo o teu sapato de tobogã.
Então eu sei que rato ele fica no lixo, eu vi em pessoa, e é verdade, mas e aí o que eu quero te dizer? Tudo que é ruim. Você viu que um espírito maligno, ele se apoderou de Saul? Eu quero te dizer que Satanás ele está procurando crentes, cristãos que não querem ser tratados por Deus, para que ele possa se aproximar, porque ele fica no meio do lixo. Ele é um animal peçonhento e ele fica no meio do lixo, e ele quer ficar na tua mente. Eu não estou falando de possessão, não. Eu estou falando dele disseminar mentiras na tua mente. É ele colocar, sabe, setas no seu coração e fazer com que você reaja, porque são setas do Salmo 91, são as setas que voam de dia. Essas setas vêm e inflamam o teu coração contra alguém ou contra alguma situação. Chegou a hora da gente amadurecer. Chegou a hora de você se responsabilizar pelos próprios problemas. Para de apontar o problema do marido, da esposa, do filho ou de alguém que está aqui dentro. Cuida de você, que tudo melhora ao teu redor. É isso que nós temos que fazer. Saul não fez isso. O que aconteceu com Saul? Saul, eu estou adiantando para a gente poder finalizar. O que aconteceu com Saul? Saul, primeiro, foi abortado da vida dele o projeto de Deus, mas foi um botão de autoejetação, não foi abortado porque Deus abortou, foi o próprio Saul foi perdendo unção e nunca mais teve. Ele ficou, como eu disse, ele começou mentindo para Samuel, desobedecendo Samuel, justificando os erros dele. Depois ele começou a ser violento com Davi, ele foi violento com Jonatas, ele tentou matar Jonatas 2 vezes, ele tentou matar Davi inúmeras vezes, e sempre justificando com mentiras. Então você vê o que aconteceu com Saul. Ele perdeu relacionamento familiar, destruição. Relacionamento de amigos, destruição. Relacionamento dentro da igreja, que era Samuel, destruição. Relacionamento no trabalho, os soldados, destruição. Saul era uma pessoa tremendamente solitária, infeliz. O pobre menino rico, ele morava no palácio, mas ele era pobre e miserável, emocional e espiritualmente. Essa é a história de todos nós, se nós não formos restaurados. E como ser restaurado? As ferramentas, elas são simples, elas não são complicadas. Chegou o alto fluxo, eu vou fazer um choque de realidade em mim mesmo. Tem momentos que alguém vai fazer como Jonatas fez com Saul. Não é isso, não é verdade. Davi não quer te trair. Davi é um menino que te ama, te respeita, meu pai. Esse é o choque de realidade. Tem momentos que é uma pessoa que vai fazer. Tem momentos que é você mesmo. Para com isso. Olha só, Davi está aí com você, é teu amigo de sempre, é teu braço direito. Então você tem que fazer. Choque de realidade é uma ferramenta. Autoconhecimento é outra ferramenta. Identificar quais são as suas fraturas crônicas emocionais é outra ferramenta. Você fazer um DCD diante de uma reação repetitiva na sua vida, você duvida. Gente, isso é motivo para eu gritar desse jeito? Isso é motivo para eu lançar o que eu ganho lançando, jogando essa lança? O que eu ganho? Então é você duvidar, criticar, determinar. É fácil. Aí você fala, é fácil, mas é difícil. Não. Aqui eu coloquei nessas folhas, exaustivamente, uma forma de você sair desse caos emocional. Eu preciso sempre mostrar como identificar. Eu queria mostrar uma pessoa, a ascensão e a queda de uma pessoa, porque a história de Saul pode ser a história de cada um aqui. Agora eu espero para a sua vida que você tenha a história de Davi. Eu preciso todos os dias me policiar. Eu preciso todos os dias, porque você sempre tem uma tendência a repetir aquilo que um dia foi padrão na sua vida. É mais fácil. O que é mais fácil? O que é mais abundante na tua mente? O que é mais abundante na tua mente? A vontade, se era esse o seu problema, a ira, a vontade de falar umas boas.
A vontade. Gente, o que eu tenho que me controlar quando eu vejo assim comentários assim sem noção, eu estou lá de boa vontade, aí faz um comentário sem noção, eu conto até 10 na minha mente, não vale a pena, deixa, não olha, não lê, continua, foco e atenção, foco e atenção. E eu falo, a pessoa não está vendo, mas eu estou ali, eu bati o olho, foque e atenção, foque e atenção. E então eu sei aonde eu tenho que lutar contra reações que são fáceis para mim. Você tem reação que é fácil para você, mas que não é a certa. A certa, o que Deus quer para você é que você cresça emocional e espiritualmente. É um crescimento harmônico que vai te trazer, vai te tornar uma pessoa bonita, uma pessoa agradável, uma pessoa empática, uma pessoa cheia do Espírito e que não é cíclica. Tem momento que ela é ungida, tem momento que ela é... Tinha uma pessoa que falava assim, tem pessoas que lá no encontro sorri para você, é maravilhosa. E aí quando chega na igreja, nem olha para sua cara. Mas é a mesma pessoa. Mas tem comportamento tão diferente. Gente, nós somos uma pessoa só. E é assim que você tem que ser, na tua casa, aqui na igreja, e aonde você estiver, é o teu testemunho de maturidade emocional. Chegou a hora desta igreja crescer, chegou a hora de nós amadurecermos, e uma igreja amadurecida não joga lança uns nos outros. O que é não jogar lança uns nos outros? Você cria as mentiras na sua mente e você vai e fala mal daquela pessoa. Isso é lançar mal no irmão, é lançar a lança contra o irmão. Sabe o que você vai ganhar com isso? Você pode até destruir aquela pessoa, mas antes você se destruiu. Chegou a hora de mudança de comportamento. Nós precisamos, é urgente. E o Deus que restaura está aqui. Mas só que eu tenho uma notícia para te dizer. Essa restauração, você faz parte dela, passo a passo. Não dá para delegar para Deus. Deus só faz tudo e eu recebo. Ele fala, não. Nessa, toma tua cruz e segue-me. Sabe quando a gente toma a cruz, você só toma para o lado de que eu não vou pecar. Eu vou crucificar a minha carne. Tomar a tua cruz não é só isso, é isso sim. É você crucificar a carne em relação ao pecado, mas é você também restaurar as tuas emoções. Você ser a pessoa que Deus determinou para que você seja nesta geração, em nome de Jesus. E eu gostaria de orar com você. Aqui não tem Saul, aqui tem Davi. Só Davi. Eu vou ler para você a interpretação de Saul em relação... eu acho tão engraçado você ler. E ele disse aqui, no versículo 30, só para você ter noção de 1 Samuel 20. Saul ficou muito irado com Jonatas e disse, olha o que ele falou. Gente, pega a tua Bíblia, você tem que ler. Você tem que ler 1 Samuel 20, 30. Tem noção de um pai falar isso para o filho? 1 Samuel 20, versículo 30. Abriu? Então Samuel ficou muito irado com Jonatas, que Jonatas estava tentando mostrar para o pai que Davi era um homem que amava o pai, que respeitava o pai. Aí ele disse assim, então Saul ficou muito irado com Jonatas e disse, seu filho de uma mulher perversa. Gente, para que ofender a esposa dele? A mãe de Jonatas, que eu saiba, é a esposa dele. Olha, pôs até a mulher no meio. Aí ele diz assim, seu filho de uma mulher perversa e rebelde. A coitada da mulher. Pensa que eu não sei que você quer que este filho de Jessé seja rei em seu lugar para sua própria vergonha e para a vergonha da sua mãe, de novo a mãe. Então o filho de Jessé... Então, enquanto o filho de Jessé viver, você nunca vai ser rei. Agora, mande buscá-lo, traga a mim, porque ele deve morrer. E aí ele atira a lança no filho. O que aconteceu com aquele Saul?
cheio do Espírito. O que aconteceu com aquele Saul que tinha temor de Deus? O que aconteceu? Ele profetizou. Ele andou junto com os profetas. O que aconteceu com aquele Saul do primeiro ano de unção? No primeiro ano ele lutou as guerras de Deus. No segundo ano ele lutou as guerras dele. E foi uma derrocada. Aqui Saul já está um narcisista. Ele só pensa nele. O mundo todo gira em torno dele. A mulher, você viu como é que ele trata a mulher? Você viu como é que ele trata os filhos? Você viu como ele trata os soldados? Você viu como ele trata os amigos? Porque é um narcisista. Então aquele homem de baixa autoestima, ele que teve a ascensão espiritual, a queda emocional e espiritual foi vertiginosa, e ele que só tinha baixa autoestima, acaba a vida como um descontrolado narcisista. E claro que todo narcisista é egoísta. Ele tinha um probleminha emocional, uma pequena ruptura, totalmente irreparável, e ele termina morto. Ele morre, ele interrompe a vida dele. Ele morreu precocemente, o filho morreu precocemente, a família foi destruída, a destruição do legado emocional de Saul chegou até Mefibosete. A baixa autoestima de Saul foi no neto, em Mefibosete. Gente, que legal, você é responsável. Você vai passar um legado emocional para os teus filhos. O que é que os seus filhos ouvem a respeito do que você fala sobre a tua igreja? O que é que os teus filhos ouvem a respeito do que você fala das pessoas daqui da igreja? Eu estou falando desse ambiente. Agora, se eu falar de outras coisas, o que que os seus filhos ouvem do que você fala da tua sogra, da tua cunhada? O que que eles ouvem? Qual é o legado emocional? O que que ele vai dizer? Bom, o certo é chegar lá na igreja, tremer, cantar, e depois você pode continuar sendo a pessoa horrorosa que você é. Aí você briga com teu filho, e aí joga lança no teu filho, e briga, menino, filho de uma perversa. E aí você começa, e aí ele fala, peraí, mas você faz isso com os outros, agora eu não posso fazer, você faz. Fica uma coisa meio incoerente, e aí entra a rebeldia no teu filho, e ele vai repetir isso no casamento dele. Vamos quebrar o ciclo aqui e agora. É hora da restauração. Então põe agora a mão no teu coração e fala, se eu tivesse tempo eu falaria da ascensão sustentável de Davi. Teve erros? Sim. Mas ele continuou lá em cima, mesmo com os erros. Pedia perdão, orava, mudava, não pecava mais. Mas ele teve uma ascensão, maturidade emocional. Sabe, graça de Deus sobre a vida dele por causa da maturidade emocional. E é isso que eu quero para esta igreja, em nome de Jesus.